Boa noite ou boa tarde. Estamos muito felizes de estar aqui, não é? Nós trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Persevere lá em Olinda. E, assim, foi realmente uma odisseia, mas nós chegamos, não é? Perdoem aí os atrasos, mas isso acontece. Nós rogamos o amparo e a orientação da espiritualidade maior, que dirige essa casa, que dirige essa jornada, para que tenhamos, assim, palavras bem simples, esclarecedoras, para falarmos de um assunto tão delicado. É um assunto muito bonito, não é? Está num livro de Joana de Ângeles. Rumos libertadores, verdadeira bússola, não é? Então, a gente hoje vai dar uma olhadinha em que rumos a gente pode tomar, que tipo de rumo a gente tem escolhido, não é? E para onde a gente vai? A gente tem que pensar nisso. Então, vamos trabalhar nessa palestra olhando dessa forma, como são esses rumos, não é? Tanto nos livros, como em qualquer outro lugar, a gente vai encontrando que há muitos caminhos na vida, que a gente pode escolher. Então, que a gente possa escolher o melhor. Como vocês veem, há rumos e rumos. E Joana de Ângeles, sabiamente, não é? Esse trecho eu tirei do livro, ela sabiamente nos diz, uns são rumos que escravizam e outros rumos libertadores. Então, observe que cada um de nós possa olhar para si mesmo e começar a observar que tipo de rumo eu estou tomando. Eu ando escravizado a alguma coisa? Ou eu estou a cada dia me libertando? Não é? Comecem a pensar, aproveitem o assunto. Faz-se imperioso saber-se qual a meta que se persegue, a fim de escolher-se o rumo por onde avançar. Então, o que é que nós estamos perseguindo? Nós, espíritos encarnados e desencarnados, buscamos o quê? Qual é a nossa meta? Cada um faça a sua reflexão. Cuida-te ao escolheres o caminho por onde avançar. Então, fique sempre atento, saiba escolher, observe. Isso está indo de acordo com os seus princípios? Se estiver, continue, não é? Vê qual o rumo que pretendes tomar e elege a via da libertação. A via de libertação, certo? Então, comece a observar. Que caminho é esse que você está seguindo? Ele vai lhe libertar? Isso está contido no livro Rumos Libertadores. Obrigada. E aí, através das leituras, não é, eu encontrei um texto muito bom. Não é um texto espírita, mas vocês vão ver, este homem, Stephen Covey, ele é um administrador, ele escreveu livros de autoajuda, escreveu livros de como atingir o sucesso na sua vida profissional e, entre várias coisas que ele escreveu algo muito próximo de nós, espíritas. Olha o que ele diz. Princípios corretos são como bússolas, não é? Estão sempre apontando o caminho. E, se soubermos lê-las, essas bússolas, não nos perderemos, não ficaremos confusos, nem seremos enganados por vozes e valores conflitantes. Se a gente nem pensar que ele é apenas um administrador, um mestre, né, de administração, a gente vai descobrir esse homem. Ele trouxe algo muito sério, não é? Então, a gente nunca vai entrar em conflito. Só que nossos princípios, nós espíritas agora, estou falando de nós, nossos princípios corretos vêm de uma bússola modelo e guia. Alguém sabe quem é? Não é? Então, é dele que a gente recebe a orientação do caminho. É dele que a gente vai aprendendo como chegar nessa meta que nós elegemos, né? Como espíritos, encarnados ou desencarnados, a nossa meta é exatamente a perfeição. Alcançar o reino dos céus, não é? Abrir o nosso coração para fazer com que o Deus que habita em nós, segundo Jesus nos ensinou,
vem à tona. Mas nós não somos nem anjos ainda, não é? Qual de nós se olha no espelho e vê anjo? Nenhum, não é? Estamos muito longe disso. E se formos pensar em chegar a entender Deus, aí aqui a distância é grande. Então precisamos muito dessa bússola, modelo e guia para todos nós. Olha ele aí. E olha lá o que ele começa a nos dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é? Então, é o caminho. Ele vai traçando para nós as várias rotas, os vários caminhos, as várias maneiras que a gente pode chegar até Deus. Se ele falou isso, não é impossível para a gente. Certo? E esses ensinamentos dessa nossa bússola chamada Jesus, não é? São ensinamentos de vida eterna. O que é que isso significa? O que é dizer que um ensinamento é de vida eterna? Significa que nós poderemos usar essas lições onde quer que nós estejamos. Aqui neste centro, em nossa casa, numa outra cidade, num outro país, num outro planeta ou na galáxia. Sempre haverá necessidade de a gente ter esses princípios que essa bússola maior nos orienta. Essa bússola chamada Jesus, que ele é um mestre. E aí, é esse mestre que traz para a gente uma ideia belíssima, uma ideia maior. Eu acho que o que é o ser que melhor nos traz a ideia de Deus. Porque antes Deus tinha uma forma humana, aquele velhinho de barba branca, muito brabo, por sinal, não é? Depois ele teve uma forma de um ser muito vingativo, que castigava todo mundo, não foi assim? E aí vem o mestre e diz, não, Deus é Pai amoroso e bom. E muda tudo em nossas vidas, não é? Faz com que nós desenvolvamos um equilíbrio, uma harmonia, uma esperança, uma fé, uma confiança nesse ser maior. Ele vem e fala também de algo muito bom que é o amor. Claro que ele leva o amor ao ápice, quando ele diz, amai os vossos inimigos. Então aí é o máximo, né? Onde a gente pode ir, porque é muito bom a gente amar vovô, amar o filhinho, não é? É uma coisa ali, amar o marido, é bom demais. Mas ame o inimigo. Então ele traz essa mensagem para a gente se esforçar. Fala de algo também que modifica o nosso comportamento atual nessa encarnação ou no período onde nós estamos intervidas, né, na erradicidade. Fala de uma vida futura. Que há algo muito maior após esse momento. E isso é fundamental para nossas vidas atualmente. Porque a cada dia a gente está plantando a vida futura. O dia de hoje, ele está representando o que nós vamos ser amanhã. E algo também importantíssimo, ele vem trazer para nós. Nos dá essa ideia, porque ninguém tinha. Não é? Naquela época, as pessoas podiam até viver a caridade. Mas não tinham com essa força que Jesus traz. Quando ele fala daquela senhora que coloca as últimas moedinhas que ela tem no gasofilácio. Não tem aquela passagem, não é? O óbolo da viúva, ele está falando ali de algo muito forte. É algo que se refere também à caridade, certo? Então, ele vem e traz essa caridade como sendo um lema de vida. Então, é para a vida eterna. Onde a gente estiver, a gente vai usar. Porém, lá no livro de Joana de Ângeles, ela coloca a nossa realidade, não é? Ela chama a atenção para a nossa intimidade, para a intimidade da nossa alma, tá certo? E ela traz esse texto. É um texto bem forte e que se refere a cada um de nós na nossa condição de espírito em evolução.
Estamos numa trajetória, não é? E cada um de nós está numa determinada escala. E essa escala é ascendente. Nenhum de nós vai retroagir. Nenhum de nós nasceu para ser pior do que já foi antes. Não. Se a gente já está aqui, é porque esse é o melhor de nós. Tá certo? Olhe para você e fique feliz. Você já foi pior. Você agora está melhor do que já foi. Mas vamos ver a realidade que Joana de Ângeles apresenta. Ela diz assim: quase todos nós, ela não bota todo mundo na mesma panela, ela separa. Quase todos nós, transitando na carne ou habitando os círculos espirituais de suas proximidades, que a gente conhece como umbral, não é? Nós que estamos na carne e aqueles que estão no umbral, carregamos conflitos íntimos de vários porte. Então, cada um de nós aqui tem pelo menos um conflito particular. Tá certo? Que ninguém nem sabe, mas a pessoa tem. Isto porque procedemos das sombras do erro em que nos comprazíamos rumando para a madrugada de paz, que nos comove e incita ao avanço. Vamos entender isso aqui. Nós temos conflitos particulares, individuais, não é? Porque procedemos das sombras do erro. Ou seja, quem já tem muita idade, já teve uns errinhos aí, né? Uma pessoa com 60 anos já deu para errar um bocado. Não deu, não? Deu. Agora some esses errinhos com as vidas passadas. Aí é que tem, não é não? Então, procedemos da sombra do erro, em que nós nos comprazíamos. Quantas coisas vocês descobriram que faziam errado depois que começaram a estudar a doutrina? Muita coisa, não foi não? Eu mesma descobri um bocado de coisa. E tem umas que eu sei e não consigo deixar de lado ainda. Por quê? Nós nos comprazíamos. Aquilo fazia bem. Tá certo? E essas sombras, elas nos acompanham. Elas nos acompanham e de vez em quando a gente está atuando de acordo com a sombra. De vez em quando a gente percebe que essa sombra existe. É o mal em nós, tá certo? E muita gente reconhece a sombra e disfarça. Não quer nem saber, deixa ela quieta. E não é por aí. Quanto mais essa sombra aparece, mais nós podemos cuidar dela, certo? Para poder progredir. E rumando, a gente estava caminhando como ainda está, para a madrugada da paz. Ou seja, para termos paz interior. Uma paz que realmente permita que a gente atue na vida, que a gente não se prive de nada. Porque é muito bom você comprar um sítio lá numa serra bem alta, você, mais ninguém. Você vai ter paz. Sim, mas você não está sendo testado, tá? Não, você está lá isolado. Ter paz é poder estar tranquilo e lidar com as dificuldades daqui da terra, não é? Então, a madrugada da paz, que nos comove e incita ao avanço. O que é que isso quer dizer? De vez em quando, a gente tem um momento assim, cheio de paz. Quando a gente vem para o centro, que há um canto, não é? Como esse Quanta Luz, que há uma pessoa que vem e faz uma prece, uma pessoa vem e faz uma poesia. Aquilo ali vai acalmando a alma, não é? E a gente vai provando. É só um pedacinho de nada, para provar mesmo a paz. Para ficar com vontade de querer mais. Tá certo? Essa é a nossa situação. E aí ela alerta. Cuida-te ao escolheres o caminho por onde avançar. Não importa a religião que a pessoa escolheu. Siga, você escolheu, você está se sentindo bem, continue. É seu caminho, tá certo? Mas tenha cuidado quando você for escolher. Observe se aquilo realmente lhe faz bem. Quase todos nós carregamos conflitos íntimos, que é o que ela fala antes. Porque procedemos das sombras do erro em que nos comprazíamos rumando para a madrugada da paz. Isso, ela quer dizer assim,
todos nós padecemos. Todos nós temos algum tipo de sofrimento. Todos nós nos sentimos um pouco sobrecarregados. E tem gente que se sente, diz assim para a gente, ó, parece que tem uma pessoa aqui em cima das minhas costas. Não tem isso? Pronto. Então, isso é a pessoa não se sentir tão bem, né? Ela tem algum tipo de sofrimento. E aí, o mestre, sabendo disso, lá naqueles idos, quando ele esteve aqui, falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a gente já sabe que o caminho para o alívio passa por ele. Não é? Só que por ele não é moleza, não. Ele não vai passar a mão na cabeça da gente e a gente vai ficar bem. Não. Ele vai mandar a gente fazer caridade. Vai trabalhar, né? Vai se ocupar. Preencha a sua cabeça. Coloque pensamentos bons, úteis na sua mente, não é? Faça isso que você vai se sentir melhor. É a primeira lição dele. A segunda, né? Porque a primeira foi o caminho. Mas precisamos saber. É preciso a gente ter em mente qual é a nossa meta. O que é que nós estamos buscando? Por que foi que a gente pediu para reencarnar? Me digam mesmo. Vocês sabem? Exatamente não. Raras pessoas sabem exatamente por que pediram para reencarnar. Mas a misericórdia permitiu. E nós estamos aqui. Nessa luta, há pessoas que já com uma idade bem avançada, 45, 50 anos, ainda estão dizendo: meu Deus, eu tenho uma coisa para fazer e eu não sei o que é. Quanto tempo, né? Essa pessoa ainda está procurando. Mas nunca é tarde, tá certo? Então, nós temos uma meta. E para espíritos como nós, encarnados ou desencarnados, não importa, a meta é perfeição. Então, a cada dia, a gente se aperfeiçoa um pouquinho. E nas reencarnações e reencarnações, a gente vai se preparando para essa perfeição. E o conselho dele é esse. Se você estiver aperreada e for perguntar a ele o que é que eu faço para melhorar, ele vai dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E aí cabe um monte de história, muito estudo, muita busca, não é? Para que a gente atinja esse ideal. Também é preciso saber, tá certo, a gente vai buscar a perfeição, mas por onde? Qual é o caminho? Qual é o rumo? Não é? E aí a gente já sabe, em direção ao bem comum. Claro que quando a gente vai em direção ao bem comum, quando a gente resolve trabalhar pelo bem geral, naturalmente a gente vai se beneficiando. Porque ninguém que queira se tornar um bom professor, orientar a juventude atual, nenhum professor que queira ser bom, ele não será se não estudar, se não se preparar, se não se melhorar. Então, você trabalha pelo bem geral, pelo bem comum, mas para você chegar lá, você teve que se trabalhar. Tá? Então, ele diz: fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam e pagai o mal com o bem. Pagar o mal com o bem é perdoar. Sem dúvida, não é? É o perdão. E fazer o bem até a quem nos persegue, isso aí é o mais alto da caridade e do amor. Também, para chegar lá na perfeição, que é a nossa meta, não é? A gente vai buscar a caridade. Então, além de a gente se esforçar para alcançar determinadas condições de trabalhar no bem geral, a gente vai ter que também buscar essa coisa mais íntima, que ninguém nem sabe, mas que a gente faz, chamada caridade. E quando ele diz assim: tive fome, destes-me de comer, tive sede, destes de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me,
Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste me ver. Ele está dizendo assim: amem as pessoas. Certo? Ele está falando de uma coisa chamada indulgência, benevolência e perdão. Isso aqui significa caridade segundo Jesus, que está lá no livro dos Espíritos, tá certo? Então, deste de comer, tu foste benevolente com alguém, ajudaste alguém, não é? Era hóspede, recolheste, isso também, certo? Mas quando você estava no cárcere e foste me ver, acabou, aí você não tem mais nenhuma discriminação, nenhum preconceito, nada. Você foi lá, você foi indulgente. Deu para entender? Não é? Você consegue fazer isso. São lições que ele traz para a gente. Verdadeira bússola. Porque o tema é assim, rumos libertadores. A gente viu os rumos, certo? Agora, verdadeira bússola. A bússola que realmente vai funcionar. O que vocês acham? Essa bússola aqui, ela vai nos guiar onde quer que nós estejamos. Tá certo? Vejam bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando ele pede isso, quando ele fala isso, é porque nós vamos nos colocar diante de Deus, reconhecer a sua superioridade, desenvolver a humildade em nós, tá certo? E, ao mesmo tempo, uma espécie de gratidão. Porque, vejam, o coração está se referindo à vida física. Quanto mais saúde a gente tem, mais a gente deve ser grato, tá certo? Diante de Deus. Quando ele fala da alma, ele está falando do espírito. Esse espírito que nós somos e que reconhecemos um Criador. Quando ele vai falar do entendimento, ele está falando do nosso raciocínio. Nós somos pessoas que temos um raciocínio muito rápido. E que muitas vezes não usamos essa nossa capacidade para o bem. Então, que esse entendimento seja voltado para Deus, tá certo? Este é o primeiro e grande mandamento. Isso significa humildade, gratidão diante do Criador. E ele continua. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo. Ou seja, terás compaixão e caridade. Você imagine, vou fazer um exemplo bem pequenininho, bem rápido, bem simples. Você vai caminhando numa calçada, na sua frente vai uma senhora de mais idade, ela tropeça, escorrega, cai. Você pode ter dois comportamentos. Não pode? É sua escolha. Você pode dizer: eita, ela caiu, e continuar andando. Isso se chama indiferença, não é? Mas você pode ver que ela caiu e o seu coração se aperta, coitada, e você teve compaixão. Mas você pode dizer simplesmente: coitada, ela caiu. E não se mexer para ajudar, levantar, apanhar a senhora, não é? Então, se você não faz alguma coisa, você não tem caridade. Deu para entender? Então, quando a gente ama o próximo, a gente tem isso. Compaixão pela pessoa, é um início do amor e a caridade que mexe com a gente. E continua. Amarás o teu próximo, né? Como a ti mesmo. Aqui é o perigo. A gente normalmente não se ama. Porque quando a gente se ama, a gente entra em contato com aquela coisa que Joana de Ângeles falou no texto. Aquela coisa que ela chama de sombra. O mal que há em nós. Para a gente se amar, é preciso que a gente entre em contato com esse mal. Que ele venha à tona, que a gente acolha. Mas, meu Deus, eu ainda estou fazendo isso. Mas, meu Deus, eu ainda sou assim. Não é?
Por quê? Porque a gente reconhece a falha, a própria falha. A gente não precisa falar para ninguém, mas a gente precisa se dar conta. Então, quando a gente se dá conta, a gente acolhe essa sombra. Quando a gente acolhe essa sombra que é nossa, quando a gente vê alguém do lado de fora, um parente, um amigo, um vizinho, fazendo algo que nós sabemos no íntimo, que somos capazes de fazer, só que nunca veio à tona, a gente vai condenar a pessoa ou a gente vai ajudar, amar, compreender? Deveria ser, não é? Porque quem reconhece a sua própria falha consegue ser indulgente com o outro. Quem ama a si mesmo, amar a si mesmo é isso. É reconhecer, poxa, eu ainda estou fazendo isso. Não é? É reconhecer, eu posso melhorar. Quando está no outro, a gente, eita, eu também fiz, ou vou fazer, ou já fiz, ou estou fazendo aquilo também. Tá certo? Então, isso é acolher a sombra para poder amar a si mesmo e o outro. E o outro ponto do amar a si mesmo é multiplicar talentos. Imagina, uma boa costureira, um dia ela cisma assim, não vou mais trabalhar para ninguém. Se zanga, fecha a máquina, vende a máquina e para. Por que é que ela enterrou o talento? Não é? Se ela tiver alguém em volta que possa conduzi-la, rapaz, não faça isso não, você é tão capaz. Vamos em frente, o que é que você tem, o que é que a gente pode fazer? Não pare de trabalhar, não é? Então, ela não vai enterrar esse talento. Então, amar a si mesmo é poder fazer com que todos aqueles seus valores, os seus talentos, as suas capacidades sejam usadas por você mesmo. Deu para entender a bússola? Essa bússola aqui, ela é geral, viu? E aí, Jesus, mais uma vez, porque ele vê a gente tão fervoroso, não é? Ele vê a gente assim tão fiel, tão confiante em Deus. E ele tem receio de que a gente se acomode e não faça mais nada porque Deus vai dar. Deus é misericordioso e bom. Não é? Providencia tudo para nós. Mas aí ele vai falar de algo muito forte. Humildade, fé, trabalho e gratidão. Vamos ver onde é que ele fala disso. Lá em Mateus 7 ou 8. 7. Ele pede para a gente confiar. Certo? E ele diz, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, não fique parado, não vai cair no seu colo. Nada cai no nosso colo. Vamos sair, vamos nos mexer, vamos encontrar pessoas. Às vezes o nosso anjo de guarda dá a ideia. Vai lá naquele local, naquela sala, naquele edifício, em algum canto. Vai lá. E a gente está em casa, não vou nada, eu não tenho vontade, não vou não. Mas deixa que o anjo de guarda queria que a gente se mexesse, fosse em algum lugar, para naquele lugar encontrar alguém que iria nos ajudar a resolver um problema. E a gente se aquietou. Fica em casa esperando que caia, não é? Então, aquele que pede, se você pediu, você está sendo humilde, correto? O que pede, recebe. O que busca, está procurando, encontra. Vamos nos mexer, trabalhar, ter fé, tá certo? E, no final de tudo, quando a vida se abrir para nós, gratidão. Gratidão é fundamental. E para encerrar, Joana diz assim, quem encontrou Jesus, renova-se, ama, enriquece-se e prepara-se para todas as conjunturas da vida, não é? O que é que isso quer dizer? Quando nós entramos em contato com essas verdades, quando nós estabelecemos essas lições como bússola nas nossas vidas, não é? Nós então vamos nos renovar. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já ouviu tudo isso que eu já falei aqui, não é? Mas cada um também
colocou isso dentro de si para refletir. Até que ponto eu vivo isso, não é? Até que ponto eu tenho essa fé? Até que ponto eu tenho essa humildade? Até que ponto eu estou realmente me mexendo na vida para alcançar as coisas que eu quero, não é? Até que ponto eu sou grato? Até que ponto eu compreendo as leis? Porque existem leis, por exemplo, da gravidade, existem leis da reprodução dos seres, não é? E existem leis morais. Tá certo? Que a gente tenha essa noção dessa grandiosidade que é ser filho do Criador. E como filhos do Criador, nós temos uma lei maior, que é essa lei geral, universal, que é a lei de amor. Faça como gostaria que lhe fosse feito. A gente está aqui na terra para ver se consegue obedecer essa lei. Mas ainda temos muito egoísmo, não é? Muito egoísmo. Porque aqui a gente está encarnado e a gente tem que lutar para sobreviver. E tem horas que é você ou o outro. E aí? Não é? Quando é você e o outro, e você tem 5 filhos atrás de você esperando, você vai dizer, meu amigo, saia porque meus filhos são primeiro. Ou não é? A gente está na carne. A gente tem que pensar nisso. Mas a lei de amor é uma lei que vai reger sempre o nosso comportamento. Existe uma outra lei, que é lei moral, chamada lei da causa e do efeito. Às vezes a gente se lamenta, somente a minha vida, somente eu que sou assim, fulano anda tão bem e eu não consigo. Foi o que você andou fazendo. Não é? É causa e efeito. Essa lei também é uma justiça. É a lei de justiça, certo? Existe também uma outra lei, que é a lei que permitiu que a gente estivesse aqui. Uma lei de Deus que a gente chama de misericórdia. A misericórdia divina permitiu que a gente reencarnasse. Sabe por quê? Porque nós fizemos muita coisa errada. Quando estamos lá, na erradicidade, conversando com os engenheiros siderais, pedindo, olha, eu vou reencarnar no ano que vem. O que é que eu faço? Como eu me preparo? Não é? O que é que eu vou resolver? Eu fiz tanta coisa errada, eu quero consertar. Isso é perdão de Deus. Misericórdia. Essa lei é fundamental para a gente estar aqui. E como Deus é bom, Pai, justo, amoroso, Ele não ia largar a gente aqui na terra, vai, reencarna lá para ver se tu resolve tua vida, teus pecados, né? E deixar a gente de mão. De modo algum. Existe uma lei belíssima, que as pessoas usam muito na área da economia, por exemplo, chamada, vocês até conhecem o livro, Lei de Atração. Já ouviram falar nela? Essa lei é de uma profundidade. Essa lei ela tem a ver com a providência divina. Mas, moralmente, ela tem a ver com os nossos pensamentos. O que é que você pensa? Pronto, olhe sua casa mental. Ela é cheia de quê? Você está atraindo mais. A pessoa que acorda de manhã e faz, ai, que dia horrível. Ele vai passar o dia todo horrível. Porque você já atraiu um monte de horrível na sua mente. Isso é lei de atração. Do mesmo modo que se você acorda de manhã, vê o dia e tal. Ai, meu Deus, o que é que eu posso fazer hoje de melhor? Já melhorou, não é? Você vai atrair coisas boas que vão melhorar. Isso é a providência divina. Significa dizer que se você está lá fechadinho, a minha vida não tem jeito, para mim nunca vai dar certo. Pronto, ele vai deixar você como você quer. Não é você que está pedindo. Porém, se você começa a pensar, mas o que é que eu posso fazer mesmo? Espera aí, esse negócio está complicado, vamos pensar. Você começa a receber ideias. Você atrai soluções. Tá certo? Então, eu quero encerrar aqui. Porque já ultrapassei, mas quem encontrou Jesus, renova-se, ama, enriquece-se e prepara-se para todos os problemas da vida. Tudo quanto é problema a gente encontra solução. Porque é só pensar, emitir
o pedido, a pergunta, que a resposta virá. Muito obrigada. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.